Ele é cantor, apresentador, hoje ele está na Globo, já foi do CQC, ele é diretor também, é escritor. Rafael, hoje estamos aqui no Portal dos Geeks com ele, Rafael Cortez. Rafael, um prazer ter você aqui no canal. O prazer é meu, você mentiu muito aí no começo, mas eu fiquei muito feliz aí, viu? Muito obrigado, tchau. Valeu, prazer todo mundo aí. Rafael, eu queria que você falasse um pouco, né, como que foi esse momento de transição, né, de sair do CQC e ir pra Globo, pra ficar na bancada, né, da Globo. Você começou fazendo algumas matérias ali como repórter e hoje você assumiu um posto grande ali, que é apresentar o video show, né? Claro, tem sido muito legal, tem sido muito legal. Começou muito legal e acho que vai continuar sendo muito legal, porque é um privilégio, cara. Eu comecei realmente para fazer matérias em São Paulo e ocasionalmente eu faria matérias no Rio e faria a bancada do video show. E aí, para minha surpresa, eu passei a intensificar esse volume de permanência na bancada. O Marco também tem intensificado a minha permanência de matérias e etc. Eu tenho trabalhado bastante no video show, esse é o resumo da ópera. Mas é muito legal porque é um padrão Globo de qualidade que você fica impressionado, assim, é muito massa, muito massa. Falando um pouco dessa questão dos seus projetos musicais, né? Você tem CD, você também fez projetos com o Pedro Letícia, você tem outros projetos musicais. Eu queria saber como é que tá seu tempo, se você está conseguindo divulgar também essa questão da música, se você está conseguindo fazer seus shows, né? Principalmente porque eu acho que a Globo também toma muito tempo seu também, né? Olha, dá pra fazer tudo, mas é uma malabares pessoal, assim, é bem puxado. Você abre mão de muitas coisas. Eu até os meus 39 cheguei sem saber dirigir, eu não tinha namorada, eu nunca soube fazer comida, nunca soube cuidar de casa, eu não eduquei meus sobrinhos, eu não participei dessa coisa do crescimento deles. Então dá pra fazer as coisas, mas você abre mão de projetos paralelos e quase sempre esses projetos são pessoais. Agora eu tô namorando firme e assim, a duras penas. Ela sofre, a bichinha sofre, porque eu sou um parceiro ausente, assim, muitas vezes. Mas dá pra fazer, é difícil, mas dá pra fazer tudo. A gente sempre reclama que não tem tempo pra nada, mas se você for num consultor de carreira, um desses caras expert, assim, em consultoria de carreira, ele vai dizer, para de reclamar e acorde uma hora mais cedo. Eu detesto admitir, mas esses caras estão certos, assim, dá pra fazer isso, se acorde mais cedo e durma mais tarde. Queria que você falasse também sobre esse seu novo livro de poesia que vai ser lançado. Você já tem uma perspectiva assim, de quando vai ser? Como que surgiu, né, a ideia desse novo livro? O Memórias dos Zarabatanas vai sair, se tudo der certo, em outubro. É um livro sério e, consequentemente, ele não vai vender. Por isso que ele é independente e é financiado por mim, do meu próprio bolso. E é a coletânea de minhas prosas e poemas. Então, é muito legal. Eu estou muito feliz com esse trabalho. É todo autoral, mas é um lado meu que ninguém conhece e certamente não vai ser um sucesso, porque ele diverge de tudo que as pessoas conhecem de mim. As pessoas estão acostumadas a esperar alguma coisa bagaceira, engraçada, cômica, etc. E elas vão se surpreender com esse livro, porque até que tem qualidade poética. Isso eu não sei o que estou dizendo, assim. A minha revisora, que é uma poeta muito boa, Cássia Janeiro, gostou muito do livro. Ele é certinho, assim. Ele não se propõe a ser nada incrível. Eu não quero ser o melhor poeta do mundo. Nunca foi minha meta, nunca me inscrevi em concursos literários. Mas o que eu me propus a fazer nesse livro está certinho, está bem feito. Mas eu já sei de antemão que ele não vai vender. E Abril Risadaria, para terminar, eu queria que você falasse um pouco como é, né, abrir um festival que é um dos maiores do mundo, né, na questão do humor. Como é para você? É muito legal, uma tremenda responsabilidade, é muito difícil também. Abrir é muito complicado porque você ser o primeiro, você é o cara que vai dar o exemplo, né? Você é o cara que vai ser o boi de piranha. Acho que daqui a 2 semanas ou 3, qualquer pessoa que vier nesse shopping, nesse horário que tem os solos, vai estar sabendo que tá bombando, vai estar super cheio. O meu nunca... quem abre nunca se dá bem. É terrível abrir por esse lado, assim, porque o povo não está acostumado, rola um estranhamento, não tem o hábito ainda de saber que naquele dia e horário vai ter show, então não vem todo mundo que deveria vir. E as pessoas que vêm têm aquela coisa de conhecer um novo. Eu resisti muito a abrir, mas eu sou um parceiro fiel do Risadaria há 7 anos e topei abrir. Eu estou encarando desafios na minha carreira que são assim, eu não nego mais fazer show em nenhuma circunstância. Aqui tinham várias situações adversas, tem muita criança, o meu show não é para criança. Eu não adapto o meu conteúdo e eu não faço concessão para o público. O público vem para se divertir, as coisas que eu falo tem que impactar quem quer se divertir e não tem que se moldar a gênero, idade e condição. Então é difícil também, tinha muita criança, eu fiquei com uma dorzinha no coração de falar as coisas que eu falo, mas cara, o meu compromisso é com o grande público. A criança não tem que estar aqui, entendeu?
apesar de ser um espaço ecumênico, o pai tem que ter a liberdade também de falar, isso aqui não é pra você, vambora, vem criança, vamos sair daqui. Entende? Então, por tudo isso é muito difícil, mas também é gratificante. Eu tô naquela etapa da carreira que hoje eu posso bancar qualquer desafio. A chance de eu me ferrar é menor. Há 3 anos eu me ferraria aqui, mas eu me daria muito mal. Ia sair daqui passando vergonha, mas hoje eu banco as coisas que eu faço assim em qualquer circunstância. Então, topei pelo desafio. Legal. Rafael, foi um prazer ter você aqui no canal, receber. Obrigado por atender a gente aqui no canal. Queria que você mandasse só um abraço aqui pro Portal Os Geeks. Oi, o braço do portal o quê? Eu não entendi o que ele falou. Os Geeks. Os Geeks. Que nomes estranhos vocês têm? Olha lá! Oi, portal Os Geeks. Oi. Muito sucesso pra vocês, muita alegria. Sejam felizes, tá? Muitos Geeks e Gifts e Grifts e Griffins pra vocês. Entrevista exclusiva aqui, Portal Os Geeks, com ele, Rafael Cortez.